Ok, pessoal, vamos voltar aí analisando essa nossa queridíssima língua portuguesa, vamos lá? Como eu havia falado a você, agora nós vamos falar sobre, só mudar aqui, sobre as funções, cadê meu negócio? Sobre as funções, funções da palavra ser, tudo bem? Entenda uma coisa. Em regra, são mais ou menos 9 as funções da palavra ser, tá? São mais ou menos 9 as funções. Nós não vamos falar das 9 funções agora. É muita coisa para a nossa cabecinha. Então, nós vamos falar gradativamente sobre essas funções. Mas agora, em particular, nós mencionaremos aqui 2 funções super importantes que desabam em sua prova, tá? Mas, por enquanto, nós ficaremos com 2 funções apenas. Aí, o restante, nós veremos aí no decorrer do curso. Tudo bem? Deixe-me só chamar a telinha branca aqui para explicar algo a você. Escute essa aqui. Nós temos, então, funções da palavra ser, Rosi, em princípio, em que eu devo pensar? Em que você deve pensar? Nisso aqui, ó. Não interessa qual seja a função da palavra ser. Você tem sempre de pensar que ela está, de alguma maneira, mantendo uma relação com o verbo. Então, gente, fica a dica. Nada melhor do que você observar primeiro com que tipo de verbo você está trabalhando para pensar depois na função da palavra ser, tá? Não interessa qual seja, escute essa, não interessa qual seja a função da palavra ser, de alguma forma ela está ali trabalhando diretamente com o seu verbo. Então, a melhor maneira é você pensar primeiro na transitividade do verbo. Se você trabalha com verbo transitivo, se ele é intransitivo, se ele é de ligação, você pensa no verbo e só depois aí você consegue saber exatamente qual é a função dessa palavra, tudo bem? E é uma palavra super importante, desabe em sua prova. Ontem mesmo nós estávamos vendo aí uma questãozinha de prova, aconteceu uma prova super importante aqui. E nós estávamos analisando, mais uma vez o CESP cobrou a função da palavra ser. Tá? Rosi, eu vou fazer uma prova da Universa, aparecerá a função da palavra ser do mesmo jeito. Rosi, farei então a prova da FGV, gente, a palavra ser estará lá. Então, ou você aprende, ou você não conseguirá enxergar. E não adianta fugir da banca, seja ela qual for, estará sempre cobrando isso. Tudo bem? Então é melhor aprender. Então vai, nós temos essas transitividades aqui, ó. Você se lembra, ó? Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto. O verbo que apresenta as 2 transitividades ao mesmo tempo, aí você tem verbo intransitivo e verbo de ligação. Você se lembra disso, ó? Então escute essa aqui. A primeira coisa, tenho de saber qual é a transitividade do meu verbo. Então eu peço que você note isso daqui, ó. Se o seu verbo for transitivo direto, veja por que eu destaquei essas 2 primeiras, ó. Não interessa se o seu verbo é só transitivo direto. Não interessa se ele é direto e indireto. Olhe só, para nós o que interessará será essa primeira transitividade aqui, ó. A transitividade direta, tudo bem? Se o seu verbo for transitivo direto e estiver acompanhado da palavra ser, a primeira coisa que você vai pensar é isso daqui, ó. O sujeito da oração estará obrigatoriamente explícito. Olha, ó, explícito. Como é que é, Rosi? Aqui, ó, na transitividade direta, mais a palavra ser, o seu sujeito estará obrigatoriamente explícito. Gente, obrigatoriamente. Tudo bem? E se for esta outra transitividade? Na verdade, para todas essas outras aqui, ó, se elas estiverem acompanhadas da palavra ser, você pensará diferente. Agora você pensará num sujeito não mais explícito, mas num sujeito indeterminado. Olha aí, ó, sujeito indeterminado. Então veja como é que é interessante. Dependendo da transitividade do seu verbo, você terá um tipo de função para a palavra ser, você terá um tipo de sujeito, tá? Se a transitividade do seu verbo for a direta, a palavra ser exercerá uma função e o sujeito deverá ser
obrigatoriamente explícito. Galerinha, agora ligue-se aqui nesta ideia. Estar explícito é estar obrigatoriamente escrito. Aí você vai se lembrar disso, ó. Um sujeito para estar escrito, ele precisa ser ou simples, não é assim, ó? Quer ver? Pense comigo. Para estar explícito, ele precisa ser simples, ou ele precisa ser composto, certo? Ou ele ainda precisa ser o quê? Oracional. Veja só, para estar escrito, para estar explícito, ele precisa ser ou simples ou composto ou oracional. O sujeito oculto não está escrito, está determinado, mas não está escrito. O indeterminado, se ele estivesse escrito, ele não seria indeterminado, ele seria muito bem determinado. Fora de cogitação, sujeito inexistente, porque se ele precisa estar escrito, no mínimo ele precisa existir. Então, são as ideias que nós já devemos descartar, tudo bem? Então, olha, transitividade direta. Mais uma palavra ser, o nosso sujeito precisa estar obrigatoriamente explícito. E mais uma vez, estar explícito é estar escrito. Estar escrito é ser ou simples, ou composto, ou ainda oracional, tá? Mas isso para a transitividade direta. Quer ver? Não vou só apagar este aqui abaixo, que é para você relacionar aqui, o exemplo que colocarei ao que estou falando a você, ao que escrevi aqui. Vamos lá, então? Olha só. Pense neste exemplo simples aqui comigo, ó. Pense aqui. Resolveram-se as questões da prova. Pronto, olha aí. Resolveram-se as questões da prova. Ótimo. Sua prova cobrará a função da palavra ser. Ótimo. A sua prova cobrará a função da palavra ser, mas a primeira ideia é que você perceba que ela está diretamente ligada ao seu verbo. Então, a sua saída é verificar a transitividade do seu verbo. Agora, querido, o verbo resolver dentro deste período traz que regência? Bom, de acordo com a interpretação, você tem isso aqui, ó. Quem resolve precisa necessariamente resolver o quê? Algo. Olha aí, ó. Quem resolve, resolve algo. Aqui, quem resolve, então, está resolvendo o quê, Rosi? O que eu responderia a você? As questões da prova. Quem resolve está resolvendo isso. Opa! Na transitividade, eu não percebo exigência de preposição, então o verbo aqui é necessariamente transitivo o quê? Direto. Olha aí, ó. Verbo transitivo direto. Consequentemente, o complemento se chama o quê? Objeto direto. Ótimo. Agora perceba isso aqui, ó. A transitividade é direta e ela vem acompanhada da palavra ser. Querido, qualquer verbo transitivo direto, não interessa se ele seja só direto ou se ele seja direto e indireto, não interessa. Tá? O que interessa é que, na transitividade direta, se você perceber uma palavra ser acompanhando o verbo, este ser se chamará necessariamente o quê? Partícula apassivadora. Olha aí que legal. Partícula apassivadora. Pronto. Ah, Rosa, como é que eu tenho mesmo a partícula apassivadora? Diga novamente. Escute essa. Você só terá a partícula apassivadora se e somente se esta palavra estiver acompanhando um verbo necessariamente o quê? Direto. Você já sabe quando eu falo em direto, gente, pelo amor de Deus. O que importa é a transitividade direta. Acompanhou o verbo transitivo direto, o que você tem é partícula apassivadora. Tranquilo? Ótimo. Agora perceba isto também. Isso aqui é uma partícula apassivadora e a gramática ainda nos afirma isto, ó. Isso que é interessante. Partícula apassivadora e objeto direto são dois termos que jamais andarão juntos ou estarão juntos na mesma oração. Entende isso? Tá?
partícula passivadora e objeto direto são dois termos que jamais existirão juntos na mesma oração. Numa só oração, na mesma oração, ou você terá um, ou você terá outro. Os dois, você cila na sua prova, aí já era. Tudo bem? Então, o que eu faço, Rose? Bom, o conselho é, apareceu a partícula passivadora, você simplesmente transformará o seu objeto direto em sujeito. Olha aí, ó. Pronto, transformei em sujeito. Entendeu? Apareceu a partícula passivadora, você vai sempre transformar o seu objeto direto em sujeito. Por quê? Explico novamente. Porque são dois termos que jamais existirão juntos na mesma oração. Simples assim, tá? Então, apareceu a partícula passivadora, você transformará o seu objeto direto em sujeito. E uma das explicações claras. Porque quando você tem partícula passivadora, você está proibido de ter objeto. Segundo, porque quando você tem partícula passivadora, o seu sujeito precisa estar o quê, gente? O seu sujeito precisa estar explícito. E se você não transformar este objeto direto em sujeito para cumprir esta regra, então, cadê o sujeito explícito? Não há possibilidade de eu percebê-lo. Se eu não fizer essa transformação, não há possibilidade de eu percebê-lo. Porque aqui eu já vi o verbo, porque aqui eu vi a palavra ser, então está faltando o meu sujeito. Então, para que eu cumpra esta regra também, de que partícula passivadora apresenta sempre e obrigatoriamente um sujeito escrito explícito, é necessário que eu faça essa transformação. Tudo bem? Então vai. Partícula passivadora vai sempre transformar o seu objeto direto em sujeito. Agora anote isso. Você tem um sujeito constituído por algumas palavras. Tá? Eu pergunto e já sei exatamente o que você irá me responder. Veja só. Prova, gente, prova. Nós já estudamos isso. Nós já estudamos. Prova pode ser o núcleo do seu sujeito? Isso, exatamente, não pode. Não pode por quê? Porque prova aqui é um termo que está muito bem o quê? Preposicionado. Gente, preposição não é da, eu já expliquei isso a você. Da é uma preposição? Não é. Da é o quê? O resultado da contração de uma preposição mais um determinante. Sua preposição é de, tudo bem? De mais determinante a, tudo bem. Só que eu não posso ter núcleo de sujeito o quê? Preposicionado. Então fica aí, qual é o núcleo? Fica a resposta aqui a você. Qual é o núcleo do seu sujeito que você tem aqui? Questões. Por que eu estou destacando o núcleo? Primeiro, para você perceber que se nós só temos um núcleo, o nosso sujeito aqui é considerado o quê? Simples. Ótimo. Segundo, para você se lembrar de quê? De que existe aquela regra de concordância que vimos em aulas anteriores. Você se lembra? Vamos ver se nós nos lembramos da regra geral de concordância verbal. Vai lá. Verbo, você se lembra disso que nós passamos. Verbo concorda com o núcleo do sujeito e com este núcleo concorda em número e pessoa. Então, se você tem aqui, ó, questões, núcleo do seu sujeito e está no plural, é por isso que o seu verbo, então, está no plural. O seu verbo só se flexionou no plural porque o núcleo do seu sujeito está no plural. Gente, isso aqui é uma situação gravíssima. A sua prova sabe muito bem como pegar a sua concorrência nisso. Ela acaba distanciando o verbo do sujeito, eu vou mostrar isso em questões. Ela acaba distanciando o verbo e sujeito a fim de que você não perceba essa relação de concordância que deve haver entre os termos. Só que agora você já sabe, nós encontramos o núcleo do sujeito, nós percebemos que o verbo precisa se flexionar de acordo com este núcleo. Então, se é questões, é o quê? Resolveram. Se porventura fosse assim, ó, a questão, façamos de conta que seja isso. Se fosse assim, ó, a questão, mas nunca que você diria resolveram-se a questão. Você diria, e olha que soa bem, resolveram-se a questão, que parece que qualquer pessoa pode resolver. É isso mesmo. Só que a concordância é feita com o núcleo do seu sujeito.
Aqui você tem, resolveram-se a questão, negativo. Se o núcleo está no singular, o seu verbo, então, será flexionado no singular. Então, você dirá, resolveu-se a questão da prova. Entende isso? É verbo concordando com o sujeito, núcleo de sujeito e concordando em número e pessoa. Tudo bem? Algumas pessoas costumam dizer aí número e gênero, se foi assim que você pensou. Número e grau, também não, é número e pessoa, tá? Olha só este outro exemplo aqui, ó. Olha só este outro exemplo. Apagarei aqui. Vou mostrar este outro exemplo a você, depois eu vou a algumas questõezinhas de prova. Lembrando sempre, tá, pessoal? Se é partícula passivadora, o seu sujeito precisa estar o quê? Escrito, Para estar escrito, ele precisa ser simples, ele precisa ser composto, ele precisa ser oracional. O exemplo que você acabou de perceber, apresentou aqui, ó, um sujeito simples. Você percebeu isso, Sujeito simples. Olha este outro aqui, ó. Olha este outro aqui, ó. Eu vou colocar assim, ó. Entregou-se, asterisco, porque deve haver alguma coisa aqui que nós devamos observar, Entregou-se roupas. Roupas e um par de sapatos. E um par de sapatos, aquela criança. Olha aí, vamos ver juntos? Entregou-se roupas e um par de sapatos àquela criança. Vejamos. Quero saber qual é a função. Primeira coisa, só quero saber qual é a função da palavra ser. Já sabendo que ela está diretamente ligada ao verbo, é melhor que primeiro você conheça a transitividade do seu verbo. E de acordo com o que você está interpretando aqui, você percebe que a regência deste verbo é quem entrega. Olha lá, pense comigo, vai. Quem entrega, entrega. Isso, ó, você está pensando aí. Entrega algo, isso. Entrega o quê? Roupas e um par de sapatos, ó. Quem entrega, entrega algo. Está entregando roupas e um par de sapatos. Ótimo. Se é algo, nós já comentamos isso, isso é verbo transitivo, o quê? Direto. E o seu complemento para essa transitividade direta está aqui. Então, isto é objeto direto. Só que aqui também a sua análise continua. Quem entrega, entrega algo. Vou para cá agora, ó. Só que entrega algo a alguém. Veja que na outra parte da transitividade foi exigida uma preposição. Se a preposição é exigida, então seu verbo, além de direto, passa a ser também o quê? Indireto. E o complemento para essa forma indireta está aqui, ó. Quem entrega, entrega roupas e um par de sapatos a alguém. A quem? Aquela criança. Então, está bem aqui o seu objeto indireto. E o seu verbo é transitivo direto e indireto. Então, perceba, não interessa se o seu verbo é só direto ou se ele é direto e indireto. Não interessa. Você percebeu a primeira transitividade e você já viu que este verbo está acompanhado da palavra ser? Pronto, gente. Qual é, então, a função desta palavra aqui? É apenas uma partícula passivadora. Olha aí, ó. Partícula passivadora. Pronto. Olha aí. Agora, duas coisas você vai observar, né? A primeira delas é que partícula passivadora e objeto direto não podem existir na mesma oração. Impossível isso acontecer. Impossível. Ou um ou outro, tudo bem? Ou um ou outro. Partícula passivadora, objeto direto juntos, nem pensar. Outra coisa que você terá de perceber. Se eu tenho partícula passivadora, o meu sujeito obrigatoriamente estará o quê? Explícito. Gente, se os dois, agora pense comigo, se os dois não podem existir juntos, e se o sujeito precisa estar explícito, dá para nós cumprirmos as duas regras aqui com uma mesma ação. Fazendo o que então? Transformando o objeto direto em sujeito. Então está aqui, ó. É só transformar o objeto direto em sujeito, pronto.
Ah, então você não tem mais o objeto para que nós cumpramos a regra, os dois não podem existir, e nós cumprimos a segunda regra, o sujeito precisa estar explícito, tudo bem? Agora perceba, você tem um sujeito constituído por algumas palavras. Vamos aos núcleos? Quais são os núcleos? Roupas, tudo bem? Roupas. E o que, gente? Pode ser sapatos? Sapatos, núcleo do seu sujeito, mas se você pensou isso, olha só que coisa, não pode. Porque, Rose, termo preposicionado, núcleo de sujeito, bens a Deus. Então não é, Rose? Não, cadê o outro núcleo? Está aqui, ó, par. Pronto, par. Ou seja, aqui você tem o quê? Dois núcleos de sujeito. Então pense comigo, dois núcleos formam aqui um sujeito, agora o quê? Vou apagar aqui para escrever a você. Dois núcleos formam aqui um sujeito o quê? Composto. Ah, galerinha, mas veja bem, quantos núcleos nós temos? Dois. Dois já é uma indicação de plural. Se dois é uma indicação de plural, você logo pensa na relação de concordância. Qual é a relação de concordância? Vamos juntos? Verbo concorda com o ou com os núcleos do sujeito, perceba. E concorda em número, plural, número e pessoa. E se concorda em número e pessoa e eu já tenho aqui uma indicação de plural, eu não posso dizer entregou, isso está errado. Eu tenho de dizer o quê, então? Entregaram. Olha só, entregaram-se. Ah, agora fica correto, agora a concordância está perfeita. Ó. Entregaram-se roupas e um par de sapatos àquela criança. Aí fica legal. Só para lembrar o seguinte, para eu já encerrar esta aula, olha só. Só para eu lembrar o seguinte, o seu verbo precisa sempre concordar com o sujeito. Nunca se esqueça de perceber isso, mesmo trabalhando com as funções da palavra ser. A sua prova focará a sua atenção aqui, mas quererá saber isto também. Entende? Focará sua atenção aqui, mas quererá saber isto aqui também. Então, não é entregou-se roupas, é o quê? Entregaram-se roupas e um par de sapatos, ok? Como nosso tempo já se finalizou, eu preciso parar por aqui, mas eu voltarei no próximo encontro nós. Focaremos ainda esta questão e eu passarei ainda algumas outras ideias a você, tudo bem? Mas vamos finalizar, gente. Obrigada pela atenção mais uma vez e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Tchau, pessoal!